Você está no Face, Mari? Já está ao vivo. Já está, ainda não apareceu aqui para mim, Rê. Peraí. Não? Não, ainda não. Demora um pouquinho, aquele dia demorou também. Tem uma espera aí. Apareceu. Apareceu? Peraí. Ah, tá. Agora entrou. Deixa eu só por aqui. Deixa eu só abaixar aqui para não dar... A Karina já entrou. Já? Já. Deixa eu voltar para o Zoom. Já tem gente aqui. Nós só vamos esperar um pouquinho, né? Para ver se chega mais gente. E aí a gente começa. Tá bom. Alguns. Vamos esperar um pouco. Aqui já tem algumas pessoas no Facebook. Dá para fazer um alongamento. A Dinda está tietando vocês. Ah, é? É a Karina. Karina, querida, nossa professora, nossa madrinha. Nossa madrinha aqui do espaço. A Karina, ela é psicóloga, psicoterapeuta, ela é suicidologista, e a gente faz os cursos com ela, né? Então, ela nos acolheu aí para ser nossa madrinha nesse programa que a gente está fazendo. E é uma querida. A gente tieta ela. Acho que a gente pode começar, né, Rê? E aí as pessoas vão entrando. Sim. E no Facebook já tem gente. Já tem bastante? Já tem. Tá. Eu estou aqui, que depois eu vou ter que esperar o Vitor chegar. Uhum. Eu estava olhando aqui do Face, porque eu, na hora de encerrar, eu sempre me embanano um pouquinho, aí fica filmando, né? Ó, então, acho que a gente começa, e aí as pessoas vão chegando, né? Vou fazer a apresentação, então. Bom, eu sou a Renata, do Espaço Diálogos, aqui de Vinhedo. Nós trabalhamos com psicologia e psicopedagogia para todos os públicos, né? Criança, adolescente, adulto, né? E nós temos esse programa que a gente começou no mês passado, que é o Diálogos Online Saúde Mental para Todos. E aí nós trazemos os nossos convidados, né? E hoje é a Juliana e o Victor, da Yoga Pranava. É assim que fala? Pranava. Né? E porque a gente acha que nós acreditamos, né, que tem tudo a ver a psicoterapia com meditação. Eu acho que são práticas, né, que se completam. Então, por isso do convite também. E nesses tempos, né, de tanto estresse, de tanta ansiedade, insegurança, medos, né, como é importante a gente buscar esse autoconhecimento, né, autoconfiança, para que a gente reconheça e legitime os nossos sentimentos, o que nós estamos sentindo, que a gente possa acolher, né, esses sentimentos, entendê-los para poder aí canalizar da melhor forma possível, né? Então, a psicoterapia vem dar esse suporte, né, neste momento, e a meditação também,
né, que também trabalha com essa parte do autoconhecimento. E aí eu tenho uma frase que eu gostaria de ler para a gente, é da Beatriz Cardella, o livro é O Amor na Relação Terapêutica. E ela fala assim: acredito que a psicoterapia pode facilitar o desenvolvimento da espiritualidade do cliente, na medida em que favorece a ampliação de sua consciência, a valorização da individualidade própria e dos demais, a possibilidade do encontro, o fluxo de crescimento em direção à totalidade e à integração, a retomada do significado da vida, a responsabilidade e o estado de ser amoroso no mundo. Né? Então, acho que fala bem assim o que a gente pensa. Né? Agora eu vou passar a palavra para a Mari, que ela vai falar um pouquinho mais e fazer a apresentação de vocês. Tá? Desde já eu agradeço aí a disponibilidade de estar conosco. A gente que agradece. Bom, eu sou a Marilei, psicóloga clínica e hospitalar, né? Atendo adolescentes e adultos, né? E tenho percebido na prática clínica o aumento da ansiedade, né? E a constelação de muitos sentimentos que muitas vezes a gente não consegue mesmo nomear, né? E hoje, mais do que nunca, nós estamos precisando nos olhar, nos conectar, né? Então, com certeza vai ser muito rico, né? E que a meditação é uma ferramenta, né, muito importante, né, que favorece essa ampliação da consciência, né? Então, eu costumo dizer que nós somos seres, né, biopsíquico, social, espiritual, cultural, espiritual, né? E a importância mesmo desse equilíbrio, que muitas vezes não é fácil, né? A maioria das vezes, né? Mas que a gente precisa mesmo tentar, né, essa conexão e achar formas mesmo, né, de ficar bem mesmo, né, principalmente agora com tudo que nós estamos passando, com essa pandemia, né. E é isso. E antes de apresentar a Juliana e o Vitor, tem outro trechinho também do mesmo livro que a Renata falou, né, da Beatriz, que ela fala que ao favorecer a ampliação da consciência do cliente, facilitamos o desenvolvimento da sua consciência cósmica, ou seja, sua vivência como parte integrada e integrante de um universo maior. E acho que tem tudo a ver com a meditação, tudo a ver com o trabalho que vocês fazem, né? Então, é isso. Então, o Vitor e a Juliana, eles são idealizadores da Pranava, é isso? Pranava, isso. Pranava. A gente aprende. A gente vai aprendendo, isso. Com experiência em yoga, 18 anos, eles dão aula no Brasil e na Índia, ministram curso de formação de professores, inclusive agora em agosto começa né? E realizam também retiros na Índia, onde eles guiam os alunos, né? Então, é um trabalho de 18 anos, um trabalho muito bonito, né? Que a gente vai conhecer um pouquinho mais, né? Que estamos tendo oportunidade de conhecer um pouco mais a Juliana e o Vitor hoje. Sejam muito bem-vindos, viu? Obrigada. Primeiro, a gente agradece muito a participação, né? O convite de vocês. E a gente espera que possa aí contribuir, né, com um pouquinho aí com a nossa vida de yoga, né, com esse conhecimento aí que a gente foi adquirindo durante esses anos, né. Quer fazer a apresentação? Sim. Bom, sou o Vitor, né? Juliana, já falaram aí um pouquinho da gente. A gente está aqui em Vinhedo, vai fazer cerca de 4 anos. Antes a gente ficava em São Carlos, que é interior de São Paulo, a gente veio para cá. E a gente vem aí trabalhando, né, com yoga, meditação. A gente até vai contextualizar um pouquinho isso daqui para falar, porque hoje você fala de meditação e existem vários aí tipos de meditação e muita coisa que fala-se que é meditação e na verdade não é. Mas assim, para contextualizar principalmente aqui, o que a gente está oferecendo, né? O que tipo de meditação que a gente está falando? A gente fala aqui da meditação vinculada ao yoga, que é o que a gente ensina, né? Nesses 18 anos aí de experiência, yoga, Vedanta e meditação. E a nossa linha aí de pensamento é o Yoga e Vedanta, né? Que a gente vai tirar essa prática aí da meditação dessa linha aí de pensamento. Então, dentro dessa linha aí,
a gente, para entender um pouquinho, né, o que é isso, é uma meditação que ela é vinculada a essa prática aí do yoga também. A gente não consegue nem separar, na verdade, meditação é uma coisa e yoga é outra coisa. E o Vedanta junto também, que o Vedanta vai ser aí esse corpo de conhecimento teórico que vai fazer a gente entender aí essa consciência cósmica que foi mencionado, vai fazer a gente entender qual que é o objetivo realmente da meditação, porque dentro desse objetivo da meditação tem vários objetivos secundários, que inicialmente é o que a gente vai buscar. Diminuir a ansiedade, a gente buscar aí uma vida melhor, lidar consigo mesmo, tornar-se mais amoroso consigo mesmo e com os outros. Vai dar vários aí resultados aí nesse percurso, desde que você começa a fazer essa prática, estudar o Vedanta, né, o yoga, praticar a meditação, vai adquirindo tudo isso. Mas existe um objetivo muito maior, né, que seria aí você entender realmente o que é essa consciência cósmica, né, você chegar a um estado aí que muitos aí colocam e chamam em algumas linhas de nirvana, libertação espiritual, que dentro do yoga e dentro do Vedanta a gente chama isso de moksha, que é a libertação espiritual. Que é o autoconhecimento, né? Você alcançar o autoconhecimento aí pleno, né? Completo, né? Você entender quem você realmente é, né? Tudo, né? Por que você está aqui, o que é essa realidade, tudo isso daí o yoga ele vai vir oferecer aí pra gente. E a meditação, ela é um treino, né? Não é uma coisa assim que é simplesmente você sentar e ficar lá parado em silêncio, simplesmente ali. Claro que no início isso vai ajudar muito, é um dos objetivos, você aprender a lidar ali, ficar com você mesmo durante um tempo, mas existe todo um conjunto de técnicas aí para você utilizar, para você conseguir manter essa prática realmente, né? Se você só sentar em silêncio e ficar lá parado, é algo que não vai desenvolver, vai chegar a um ponto que isso vai se tornar monótono, cansativo e você vai acabar parando de fazer. Então é necessário você ter aí um professor, alguma coisa que vai guiar, vai te ensinar aí algumas técnicas para você conseguir chegar nisso. E o yoga, ele dá todo aí um corpo de técnicas para isso, né? Que não são só as técnicas de quando você senta ali para fazer a prática, mas toda uma preparação para isso, né? Que vai preparar aí o seu corpo também, até com as posturas, que hoje você vai escrever yoga lá na internet e o que mais aparece evidente do yoga é isso, né? Um monte de postura. Isso não é o principal, com certeza. Até é uma coisa excessiva que existe hoje aí, né? Você tem um foco muito grande nessa parte de postura, mas yoga é muito mais do que isso. Para essa linha aí de meditação, que dentro do yoga a gente vai chamar de Raja Yoga, que é do Yoga Sutra de Patanjali, vou entrar muito esses nomes aqui, senão todo mundo já vai querer começar a sair aí, né? Mas o foco aqui é a gente só mencionar que existem essas técnicas, e dentro dessas técnicas aí, o asana, que é essa questão aí das posturas para a meditação, é simplesmente uma postura firme e confortável com a coluna reta. Só que para você conseguir ficar com essa coluna reta, você tem que fazer alguma atividade física e dentro do yoga isso já é oferecido, que são essas posturas aí, toda essa quantidade de posturas, de exercícios físicos que existem, é para você conseguir manter a sua coluna reta e conseguir ficar ali meditando sem que o corpo te atrapalhe e te cause um problema. Porque esse é o grande problema de você não ter ali uma coluna reta, um corpo mais que consiga manter ali na postura. Você vai começar a sentir dor, desconforto e o foco vai ficar na dor e no desconforto e não na prática da meditação. Sim. Então, por isso que existe tudo isso daí, né? Não é só uma coisa isolada a meditação, né? Existem os exercícios respiratórios que a gente vai fazer antes da prática da meditação, que já vai trazer um relaxamento maior, para você conseguir permanecer ali mais tempo. Existe todo um estudo do próprio comportamento, de algumas coisas que você vai fazer para não ficar criando perturbações na sua mente. A gente chama isso daí dentro do yoga dos yamas e niyamas, né? São alguns valores até, de você não mentir, você não ser agressivo. Porque quando você é agressivo com alguém, um exemplo simples, você acaba criando uma perturbação na sua mente, você cria culpa, e a pessoa fica com raiva, e tudo que perturba a sua mente vai atrapalhar na meditação. Então existem muitas coisas aí para a gente conseguir chegar realmente nessa prática. Mas desde o início, existem algumas técnicas mais simples que a gente já consegue ir fazendo. É um corpo de conhecimento que você não precisa aprender primeiro tudo isso que eu estou falando para depois conseguir meditar. Você vai meditando e estudando essas outras coisas juntos para que essa prática consiga ter uma continuidade. Porque só fazer ali a meditação sem ter essas outras coisas que eu mencionei, vai ficar uma coisa que você não vai conseguir dar continuidade. Né? Em um ponto você vai acabar parando aí nisso.
E existe um objetivo maior, né? Que a Ju vai falar um pouquinho mais aí sobre o que é o Vedanta, né? Só finalizando na apresentação, né? A gente está, então, com o Centro de Estudos. A gente tem um Centro de Estudos de Yoga e Vedanta, né? Não é um estúdio de yoga, é um centro de estudos, porque a gente dá os cursos, né, de formação, curso de meditação. Então, a gente veio com esse objetivo aí, né? Com essa proposta de ensinar mesmo yoga, né? E ensinar aí como ter uma vida de yoga, ensinar como você pode inserir isso na sua vida, né? E não simplesmente ir até uma escola, praticar ali, né, 2 vezes por semana e voltar para sua casa e não saber o que fazer exatamente com aquilo. Então, a gente dá toda né, esses instrumentos, essas ferramentas para que a pessoa possa se desenvolver, né, também, né, por si só também, né, por um tempo. E a gente até enfatiza muito nos nossos cursos, né, o curso de formação, tudo, que a pessoa, até antes dela ser uma professora de yoga, um professor de yoga, é interessante que ela se torne um yogi, né? Um praticante de yoga, né? E esse aí é o maior objetivo, na verdade. Muitas pessoas vêm buscar a gente até no curso de formação de professores só para entender o que é esse corpo de conhecimento, entender o que é o yoga, o que é o Vedanta, o que é a meditação, para aplicar para si mesmo, né? Para até de outras áreas, de outras coisas, até nem querendo trabalhar com yoga mesmo, né? Mas só ali para o autoaperfeiçoamento mesmo, porque vai trazer um autoconhecimento muito grande, né? Aprender a lidar com muita coisa aí que normalmente a gente não sabe. E todas essas técnicas, né, ajudam muito a gente isso, principalmente nesse momento agora, né? A gente está vendo de tanta ansiedade, né? Tá um momento em que as pessoas estão realmente precisando se voltar para dentro e entender um pouquinho, né? É uma obrigação si quase, né? Sendo obrigado a isso, né? A ficar ali, ficar em casa, né? E não poder... E o Yoga e o Vedanta, ele vem mostrar isso, que quando a gente está bem internamente, aí do lado de fora, mesmo que não esteja tão boa a vida, a gente consegue lidar melhor, né? E que quando a gente não está bem internamente, pode estar maravilhoso do lado de fora, né? Pode estar tudo bem ali, que a gente não consegue nem desfrutar, né? Nem aproveitar e apreciar aquele bom momento. Então, o yoga vem trazendo esse entendimento mesmo sobre si mesmo, sobre a vida. E eu acho que é interessante só explicar um pouquinho, né, o que é yoga, o que é a meditação, né, e o que é o Vedanta, né? Que o Vedanta todo mundo fica aí, né, meio confuso inicialmente, o que é Vedanta, né? Então, só, né, não vou me estender tanto, né, nas explicações, mas yoga, resumidamente, né, vamos colocar, a gente pode falar que ele é 3 coisas, assim, né, basicamente. Uma delas é a união, né? Yoga significa união em sânscrito, né? Vem de uma raiz sânscrita yud, que significa união, que é a união no sentido de entendimento, não que exista algo separado realmente, mas seria a união da nossa alma individual com essa grande alma, que seria a consciência cósmica. Então, você unir a consciência individual com a consciência cósmica, que é algo, assim, bem complexo quando a gente está iniciando, mas não é num sentido, né, de união física, é um sentido de entendimento, a gente se descobrir, entender e ter a clareza de que nós somos partes desse todo. Então, resumidamente, seria isso. Né? O segundo ponto do yoga é que ele é um conjunto de técnicas. Então, como o Vitor falou, são todas as técnicas aí, todas essas ferramentas que a gente vai utilizar para a gente conseguir alcançar esse objetivo de união, que é o autoconhecimento. Né? Então, todas as respirações, todas as posturas, desculpa, né? Tudo aquilo que vai capacitar e possibilitar com que a nossa mente seja, então, preparada para esse entendimento maior, que é o entendimento de si mesmo, porque a gente precisa ter uma mente preparada para isso, não adianta a gente vir né, sem preparar a nossa mente, trazendo um conhecimento muito complexo, né, e muitos detalhes e muitas modificações na vida, sem a gente ter a mente preparada. Então, o yoga vai preparando a nossa mente para a gente conseguir alcançar, então, esse entendimento de quem nós somos. E, por fim, é um estilo de vida, né? Um estilo de vida onde a gente vai conseguir, então, colocar todas essas técnicas, né? Um estudo de Vedanta, para a gente conseguir chegar, então, a essa união, a esse objetivo maior, que é o autoconhecimento, né? E nesse estilo de vida, a gente pode, né, colocar como sendo também uma atitude de você voltar o olhar para você mesmo. Então, é você passar a sua vida tendo uma percepção sobre si mesmo, sobre as suas escolhas, sobre os seus aprisionamentos, sobre as suas reações, sobre tudo aquilo que você, né, os seus gostos e aversões, que a gente fala em sânscrito, os seus ragas e doeshas,
tudo aquilo que forma ali, né, o seu viver, e você ter atenção em si mesmo para você poder lidar melhor com tudo isso, né? E você lidando melhor com tudo isso, entendendo melhor, a gente começa a se acolher mais e consegue lidar melhor com o outro também e com esse todo, né? Com todos os aspectos da nossa vida. Então, o yoga ele vem com esse aspecto muito amplo que muitas vezes não é explicado, né? As pessoas acreditam que yoga né? Você é como uma ginástica, a gente vai lá e pratica e vai embora, né, para casa, mas não, yoga é esse estilo de vida, é você aprender a utilizar todas essas técnicas e junto com esse estudo do Vedanta, né, que eu vou até falar rapidamente o que é o Vedanta, você ter, então, uma base para você lidar melhor com você mesmo e com o outro, né? Você tem mais qualidade de vida aí e uma mente, né, então, que pode ser gerenciada, né? No momento em que a gente está percebendo que a mente está, né, saindo do controle, que a gente está tendo, então, uma emoção descontrolada, a gente está tendo aí raiva, ansiedade ou ficando triste, né, descontroladamente, a gente consegue perceber isso num primeiro instante e não deixar isso crescer até chegar numa proporção em que toma conta da gente e a gente perde o controle. Então, todo esse conjunto de técnicas, essa vida de yoga vai fazer com que a gente tenha esse controle maior, né, essa visão, essa percepção, logo que a primeira emoção vem, né, ela está ainda no início, né, bem ainda brotando, né, iniciando, e não deixar ela, então, se expandir tanto. E o Vedanta significa, vem dos Vedas, né, não sei se muitas pessoas já ouviram falar dos Vedas, que são a maior obra aí literária que existe, né, e que está lá na Índia, né, está sendo lá preservada na Índia durante tantos anos. Mais de 5.000, não sabe se direito. Sim, acho que, né, não tem direito à data, né, correta, mas os Vedas, eles falam aí sobre todos os aspectos principais da vida humana, né? Então, ele vai falar aí sobre astrologia, medicina, os relacionamentos, né, todas as ações humanas, mas o ponto principal dos Vedas é o autoconhecimento. Então, dos Vedas veio todo esse conhecimento aí, toda essa base que a gente tem dentro do yoga, e vem o Vedanta. Vedanta, Anta, em sânscrito, significa final. Então, é o final dos Vedas. Então, na parte final dos Vedas, a gente tem a parte principal, né, que fala sobre esse assunto principal dos Vedas, que é o autoconhecimento. Então, si mesmo, do eu. O conhecimento de quem nós somos. Então, os Vedas, eles passam aí alguns objetivos, né, as buscas humanas, né, sempre buscando aí pela felicidade maior, por uma mente tranquila, por paz, tranquilidade, e ele coloca aí, dentro dessas buscas humanas, ele coloca a busca pelo autoconhecimento. Então, é muito interessante a gente ter isso já desde, né, tantos anos, né, milênios aí atrás, a gente já ter né, essa origem aí, né, esse estudo que foi feito aí pelos yogis, pelos sábios, já mostrando que o ser humano, em algum momento da vida, ele vai buscar pelo autoconhecimento. Ele coloca as buscas humanas, né, como sendo a busca por segurança, né, que é artha em sânscrito, a busca pelos prazeres, pela diversão, que é kama, a busca por fazer aquilo que é correto, por cumprir o seu papel, que é dharma, e no fim ele coloca a busca por moksha, que é a busca por esse autoconhecimento. E aí o Vedanta vem então com uma linguagem mais acessível, mostrando esse conhecimento aí, trazendo esse conhecimento para a gente, né, de como a gente pode entender melhor nós mesmos, né? Então, né, vem esse que é que o Vedanta vem trazer, né? E é um conhecimento que é muito bonito e que emociona muito até os alunos, né, todo mundo que está estudando, porque vai falar sobre nós mesmos. Então, às vezes a gente acha muito complexo, a Vedanta é muito complexo, mas não é. Na verdade, a gente precisa só de um professor, de um início, né, naquele entendimento, naquele estudo, para a gente começar a se descobrir, entender o que é, então, o Vedanta, o que é esse eu que existe aí, né, por trás de todos esses personagens, todos esses papéis que a gente desempenha, que existe aí, né, um eu base, que é essa paz, essa tranquilidade que a gente busca tanto do lado de fora. Então, acho que, né, dá mais ou menos só para dar uma clareada aí. Sobre o que é o yoga. E, assim, inicialmente, lógico, a gente entende que demora um tempo para isso ser digerido e absorvido, né? Mas, no geral, acho que o que fica mesmo é que é um auxílio essencial para todas as pessoas, em qualquer momento da vida,
e vai auxiliar aí em todos os aspectos da vida. A gente tem, então, uma qualidade de vida melhor, porque a gente aprende a lidar com nós mesmos e com o outro, né? Muito bem. E o yoga, ele vai vir aí, né? Ele explicou o Vedanta, é todo esse conhecimento aí da gente entender, né? Todo esse objetivo aí que vai trazer aí a prática das técnicas do yoga, inclusive dentro dessas técnicas, a meditação, ela entra como uma técnica do yoga, que a gente chama de dhyana em sânscrito. Meditação a gente chama de dhyana. E para a gente conseguir alcançar aí esse objetivo, né? Que é legal a gente entender, já quando ela já menciona e fala sobre tudo isso, a gente já consegue até na hora que está falando, no início, né, quando você nunca teve contato com isso, quando você escuta, você já percebe, você entende ali, mas depois acaba esquecendo, né, acaba deixando de lado e você vai evaporando de novo, né, isso daí, né? E as técnicas do yoga vai fazendo com que esse conhecimento ele vá se tornando cada vez mais claro. Então, o Vedanta é o conhecimento que vai te levar, vai explicar o objetivo que o yoga vai levar, e o yoga vai te dar essas técnicas aí de posturas para você ficar mais saudável, você ficar com o corpo mais preparado para conseguir meditar, as técnicas de respiração para você se acalmar, técnicas de pratyahara, que é outro nome para você que está dentro aí da meditação, várias técnicas aí que tem dentro da meditação para você se concentrar, não só no momento que você senta para você fazer a prática, mas no seu dia a dia, porque para você aprender a lidar melhor com as situações, todo esse conhecimento, é tudo junto. Porque uma mente agitada no seu dia a dia, uma mente que não tem concentração, que fica ali o dia inteiro só passando ali no Instagram, ali vendo um monte de informação e não consegue focar em nada, na hora de meditar também não vai conseguir focar. Então são alguns tipos de atitude, de comportamento que você vai mudando no seu dia a dia para você conseguir ter todo o resultado que a meditação pode te oferecer. E até a gente dá algo, esse daqui eu até mencionei no Instagram, porque a gente até dá um exercício para o pessoal, né, no curso, de tentar passar pelo menos um dia sem se perder nas redes sociais. Não é para você não usar, não é esse o objetivo, que hoje até a gente tem que usar, né? A gente está aí falando aqui, fazendo uma reunião pelo Zoom e tudo mais. O grande problema é você se deixar se perder. Quando você se pega lá, você está folheando ali, né? Está passando várias coisas lá no Instagram, você nem sabe mais o que você está olhando e está lá perdendo tempo, né? Está perdido ali nas redes sociais. E isso acontece desde tempos anteriores aí, mesmo com a TV, né? Que tem a propaganda, você está lá e a mente fica dispersa, né? Sempre dispersa. A gente treina a nossa mente, não é consciente isso, né? Mas se a gente parar para pensar, desde que a gente nasce, a gente treina a nossa mente para ela ser agitada, né? Hoje, pior ainda, né? Eu sempre comento isso porque eu vi uns tempos atrás aí uns desenhos de criança e eu vi como que é uma coisa agitada hoje, né? Muito pior do que antigamente. Já era agitado, né? Você pega lá o Pica-Pau, sei lá, alguma coisa até mais antiga, o Tom e Jerry, já era uma coisa agitada. Mas você pega hoje os desenhos atuais, assim, modernos, é uma coisa assim, é luzes e o bichinho gritando e pulando e saltando, é muita agitação. Então a gente está o tempo todo, desde criança, treinando a mente para ser agitada, para ter que pegar ali muita informação, só que não de uma forma concentrada, onde você sabe realmente lidar ali com a sua mente, é de uma forma dispersa, né? Onde vem uma coisa ali, aí a mente vai para outro lugar e vai para outro lugar. Então, para a gente treinar a mente para ser diferente, é um processo, né? Vai levar um tempo, né? A gente gosta de enfatizar isso, porque hoje tem muita coisa falando, você vai fazer o determinado treino aqui de meditação, em 3, 4, 5 dias você já vai ser o grande meditador. Não existe isso, não é um processo de fast food, que a gente está acostumado, né? Tudo ser muito rápido, e você vai lá, a comida é rápida, tudo é rápido. Dentro da meditação, desse estudo, do autoconhecimento no geral, até no trabalho de vocês também, com certeza, né? Não é uma coisa que você vai chegar, vai uma vez lá fazer uma sessão lá com elas, com a Mário, com a Renata, e vai conseguir ter um resultado de primeira. Com certeza não, você vai ter que ter ali um trabalho de autoconhecimento. Dentro do yoga, da meditação, vai ser a mesma coisa. É devagarinho. É claro que desde o início, como mesmo numa terapia, na primeira ali você vai sentir algum resultado. Você vai se sentir melhor e tudo mais. Mas se você só faz uma vez, aquilo não vai manter. Não vai ter uma continuidade. Então tem que ter ali uma continuidade, uma manutenção, tem que ter alguém guiando ali você fazendo, né? O que você vai fazer, vai ter que ir levando para algum caminho, né?
para que isso consiga ter um resultado duradouro. Senão não vai ter um resultado duradouro, né? Alguma coisa imediata. E o complicado hoje a gente vê de trabalhar com essas coisas todas é que as pessoas estão acostumadas a querer resultado imediato, né? Em tudo, né? Você vai lá e toma você está com uma dor de cabeça, toma um analgésico, para na hora. As pessoas não têm essa dificuldade, mas é um aprendizado, né? E muita gente está se abrindo para isso ainda mais nesse momento agora, né? Porque são coisas que dão resultados mais a longo prazo, mas dão resultados permanentes. E não coisas que vão te dar um resultado imediato e depois você vai ficar dependente ali de um remédio ou de alguma coisa ali, não vai criar um autoconhecimento mesmo, alguma coisa, para você mesmo aprender a lidar com os seus problemas, né? Sempre vai ter que ter algo externo para te ajudar. Né? Isso. E até acho que é interessante, né, a gente falar, nossa, a meditação que a gente ensina, porque hoje tem tantas meditações, né? Você busca aí no Google, vai aparecer aí uma infinidade de meditações, de técnicas diferentes, e algumas até não são meditações, realmente, né? O pessoal chama de meditação, mas não são. Não são ruins, né? Não é que nada é ruim, né? Mas não é o foco da meditação. E a gente trabalha aí com uma meditação tradicional, então uma meditação que não é criada por nós, é uma meditação feita aí pelos swamis, que são os monges aí, né, dessa linhagem do Vedanta mesmo, do yoga. Então, monges aí que são muito famosos, swamis como Paramahansa Yogananda, Swami Shivananda, acho que algumas pessoas já escutaram falar desses nomes também, né? Tem o Ramakrishna, Ramana, então todos eles vêm aí dessa tradição de Vedanta, do Advaita Vedanta e dessa meditação. Então, a gente passa aí a meditação da forma mais tradicional, né, que existe, e tenta, né, inserir o aluno aí dentro desse novo estilo de vida, né, colocando para ele, então, como desde o início ele vai começar a treinar a sua mente através das respirações, através de todo esse conjunto, né, como ele já citou, para conseguir tranquilizar a mente, porque existe uma relação muito íntima entre a respiração e a mente. Então, quando a gente tranquiliza a respiração, a gente acalma a mente. E quando a gente acalma, se a gente conseguisse acalmar a mente, a gente tranquilizaria a respiração também, mas é muito difícil fazer isso. Então, a gente faz o caminho mais fácil. A gente tranquiliza a mente para conseguir, então, ter uma mente mais tranquila. E aí a gente trabalha, então, com respirações que vão ampliando a nossa capacidade respiratória, né, fazendo com que a gente elimine também o dióxido de carbono, que faz com que a gente fique mais inquieto, né, o corpo fica inquieto, a mente fica agitada. Então, com todas essas ferramentas, essas respirações, a gente vai tranquilizando e chegando, então, num estado mental mais claro, mais tranquilo. Estando com a mente um pouco mais tranquila, né, já um pouco mais fácil da gente gerenciar ela, porque se ela está agitada, a gente pode até comparar com um macaquinho pulando loucamente, se você tentar segurar ele, amarrar ele, ele vai ficar nervoso e não vai adiantar nada. Então, aos poucos, a gente tem que ir tranquilizando esse macaquinho e depois dar algo para ele, né, se distrair. Então, é mais ou menos nesse sentido. A gente vai eliminando aquele monte de, né, o fluxo de pensamentos que é tão, né, enlouquecido. A gente fala que é como se fosse uma pessoa tagarela falando com a gente o tempo todo, e a gente vai diminuindo um pouquinho isso até dar algo ali para essa mente, então, se concentrar inicialmente, e aos pouquinhos a gente vai tranquilizando, né, que a gente chama em sânscrito de Nirodha. Né? E yoga, a gente fala que yoga é yoga, chitta, vritti, nirodha, né? Em sânscrito, é você tranquilizar os nossos pensamentos, é você alcançar um controle dos pensamentos, porque quando você alcança esse controle dos pensamentos, você consegue, então, perceber quando a emoção vem, que a emoção vai vir de qualquer jeito, né? Nós somos seres emocionais, então as emoções vão surgir. Às vezes as pessoas acham que yogis não sentem raiva, não sentem tristeza, e, né, isso não é possível, né? O ser humano sente, né? Ele é um ser emocional, mas a gente aprende o que fazer com essas emoções quando elas vêm. Identificar então, que elas aparecem. Identificar, né, num primeiro momento, e aí direcionar nossa mente, para que a gente tenha, então, reações mais sensatas, para que a gente não entre em situações aí depois que a gente se arrependa. Então, né, todo esse conhecimento. Esses benefícios vêm junto aí com a meditação. E aí, só citando alguns benefícios aí também, né, que a gente vai alcançando com essa prática, a gente vai tendo uma memória melhor. Então, para quem estuda, para quem trabalha,
e mesmo, né, nas atividades do seu dia, é muito ruim, né? Às vezes a gente está conversando com alguém e aí a gente perde ali, a mente vai embora, a gente não lembra mais, desvia o assunto e não consegue voltar mais naquele ponto. Já não sabe nem o que estava falando. Então, com a meditação isso não acontece mais. A gente vai treinando a mente para ela ser uma mente mais alerta, uma mente que está atenta ao que está acontecendo. Então, a gente tem um domínio melhor sobre a sua própria mente. E a gente passa a ter, então, uma boa memória também, né? A gente guarda ali o que está acontecendo, o que a gente tem que fazer, né? E isso vai melhorar todos os aspectos aí da nossa vida, os estudos, o trabalho, né? A nossa relação aí com a vida. E todo esse controle, né? Além desses benefícios, controle da nossa mente, que vai trazer, então, essa atenção nas emoções, para a gente conseguir gerenciar, a gente ter esse entendimento do que fazer com a emoção quando ela vem também, porque também não adianta a gente só perceber que ela veio, a gente tem que saber o que fazer com aquilo, né? Então, ela vai dando todas essas, né, ferramentas para a gente poder lidar com a mente. O ponto principal do yoga, da meditação, né? E quando a gente fala yoga, a gente está falando num sentido geral, e a meditação faz parte do yoga, né? É uma das técnicas do yoga. A gente está falando sobre lidar com a mente, principalmente. Então, tudo que a gente faz tem por objetivo esse lidar com a nossa própria mente, emoções, que vai trazer todo esse lidar com as emoções, todas essas reações que acontecem aí, né, com o ser humano, que são naturais, mas que a gente pode aprender a viver melhor com elas, né, se a gente tiver, então, ferramentas para isso, mecanismos para a gente, né, ter um entendimento e lidar melhor. E o objetivo principal, né, como a gente falou, é o autoconhecimento, mas nesse caminho tem várias coisas. Mas, bom, vamos agora fazer um pouquinho aí de uma prática, né? Eu acho que a gente já se estendeu bastante. A gente sempre tenta, até às vezes as pessoas chegam e falam, pô, vai, dá logo aí a meditação, né? A gente vai dar alguma palestra de meditação e fala, dá alguma prática aí para a gente fazer. Mas é uma prática que, se você pratica ela simplesmente sem entender o que você está fazendo, sem saber o que é isso, não vai te levar a muita coisa. Num primeiro momento vai te deixar mais calmo, mas como eu falei, no segundo, terceiro, você vai lá e fica fazendo a mesma coisa sem essas explicações, você não vai entender aonde isso vai levar, vai ficar monótono, você vai parar, não vai querer fazer. Então é necessário, não só isso, a gente poderia ficar falando muito mais tempo aqui sobre o que é a meditação, o que é o Vedanta, o que é yoga, quais são os benefícios, tem muita coisa que a gente pode falar, dá para até mostrar aí estudos científicos que foram feitos em universidades, que vão demonstrar aí o resultado da meditação, mas eu acho que não dá tempo, né, da gente falar tanto. Né? Então a gente vai fazer uma prática. Só antes da gente fazer a prática, quando a gente, uma coisa interessante dos alunos aí que estão também, né, os seus pacientes, as pessoas que estão assistindo, é que dentro dessa linha de tradição do Vedanta, quando o aluno não entende alguma coisa, a gente consegue mostrar aquilo de uma outra forma. Então, assim, a gente vai falando com o aluno de várias formas, até ele entender, até a mente estar capacitada, então, para o conhecimento e para a meditação. Então, é muito inclusivo, a gente vai acolhendo o aluno e vai trazendo, então, ele nesse entendimento. Então, só para completar. Isso assim, é necessário para esse conteúdo, né? Sim, não dá para entender sozinho. O autodidata, dentro desse contexto, vários professores e tá isso nas escrituras. O autodidata, em algum momento, ele vai se tornar arrogante, que ele vai achar que aquele conhecimento foi ele que alcançou sozinho dali, e vai ter interpretações erradas também. Então, por isso que é interessante essa questão da tradição, a gente fala, né? A gente repete o que os nossos professores, os nossos mestres falaram. E a gente tem uma reverência e uma gratidão por eles. Não é a gente que criou nada. A gente só está repassando um conhecimento milenar. É um canal de transmissão de conhecimento, né? Vamos colocar assim. Vamos lá, então, fazer um pouquinho? Vai falar alguma coisa? Fiquem à vontade. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vou fazer a prática, porque... depois... Acho que ela está no Face. Tem no Face. Vamos fazer, então, aí depois a gente abre, né, para eles perguntarem. Ótimo. Como a gente falou, né? A gente, para conseguir meditar, tem algumas técnicas que a gente usa para conseguir alcançar esse estado e se preparar para isso. Primeira coisa que a gente tem que observar é a postura sentada. Quem está sentado aí numa cadeira, procura não ficar encostado lá no encosto da cadeira, solto, assim, quase escorregando, né, na cadeira, assim. Tenta ir um pouco mais para frente da cadeira, senta lá na ponta da cadeira, tenta deixar a sola do pé apoiada no chão, a coluna reta e o queixo paralelo ao chão.
As mãos, você pode relaxar elas com a palma da mão para cima, em cima das coxas, a palma da mão para baixo, não tem problema. O objetivo é você encontrar uma posição confortável aí para o seu corpo. Se você consegue sentar no chão, a gente está sentado aqui no chão, é com as pernas cruzadas, de uma maneira que fique confortável. O objetivo não é conseguir ficar sentado igual a gente está. Pode fazer na cadeira numa boa. Até os yogis lá na Índia falam isso. Não consegue sentar no chão, senta na cadeira. Só que com a coluna reta. Não é para deixar a coluna ir curvando, né? E fazendo isso daqui, ó. Porque a tendência é você estar sentado lá no encosto, aí a coluna vai fazendo isso. Quando você vê, já deitou, já está babando lá dormindo. Assim. Então não é esse o objetivo. É a coluna reta, queixo paralelo ao chão. Para a gente iniciar, a gente vai começar com um exercício respiratório, para preparar e já ir dando um relaxamento aí inicial. Então a gente vai começar inspirando profundamente, eu vou encher o pulmão de ar e eu vou contrair toda a musculatura do corpo. Eu vou fechar aqui as mãos, ó. Vou contrair o corpo, vou segurar os pulmões cheios um pouquinho e vou soltar o ar pela boca em dupla exalação, assim, ó. Relaxando todo o corpo. A gente vai repetir isso 3 vezes. Isso já vai fazer com que o nosso corpo relaxe e retira também essa expiração em dupla exalação. Ela faz com que o excesso de dióxido de carbono que fica no nosso pulmão, ele seja eliminado. E esse excesso aí que fica sempre na respiração comum, ele causa agitação na mente. Então essa respiração, ela já ajuda muito a gente entrar num estado aí que vai favorecer a meditação. Então vamos de novo agora 3 vezes seguidas. Inspira, contrai todo o corpo. Solta. Dupla exalação. Mais uma vez. Só mais uma. Muito bem, coluna reta, queixo paralelo ao chão. A gente mantém aqui a postura agora e a gente vai fazer mais um exercício respiratório só. Existem vários exercícios respiratórios, mas a gente vai focar nesses aqui hoje. Agora a gente vai fazer um exercício que chama Kapalabhati. Em sânscrito, não se preocupe com os nomes aí, só se preocupa como que é para fazer. A gente vai soltar o ar agora, o objetivo é você colocar o foco na expiração. É uma expiração intensa, mas não muito forte. Não precisa fazer careta, nada aqui para você fazer a respiração. Que a tendência, às vezes, quando eu explico, a pessoa fica fazendo muita força, assim, acaba até contraindo muito e ficando tenso. Não é esse o objetivo. É uma expiração aqui, ó. E quando eu expiro, eu empurro o abdômen lá para dentro. Não está dando para ver aqui, ó, mas você solta o ar e empurra o abdômen, ó. O foco é no abdômen. Coloca o abdômen para dentro. A inspiração acontece naturalmente e você solta o ar com intensidade. Como eu falei, não precisa contrair muito o rosto, é só soltar o ar, ó, algumas vezes, e a inspiração acontece sem esforço. Vamos repetir 10 vezes seguidas, ó. Pode colocar as mãos lá no abdômen para ficar mais fácil. Solta agora, relaxa a mão lá no joelho já, ou onde estiver em cima da coxa. Deixa a coluna reta e observa aí um pouquinho o efeito do exercício respiratório. Os exercícios respiratórios dentro do yoga a gente chama de pranayamas. Então observa um pouquinho aí o efeito do pranayama. Mantenha os olhos fechados, a coluna reta, o queixo paralelo ao chão. E já sente aí o efeito que trouxe. Uma calma, uma maior tranquilidade, um maior relaxamento. De início, às vezes, pode ser que não dê, não tem problema nenhum. E a gente agora vai dar continuidade. Então, mantendo a coluna ereta. Imagina agora como se tivesse um fiozinho aí puxando o topo da sua cabeça lá para o teto. E, ao mesmo tempo, solta os ombros, como se você estivesse soltando um grande peso. Coloca a atenção no seu corpo e vai relaxando as pernas. Coloca a atenção nas pernas e relaxa. Coloca a atenção nos seus braços e relaxe. Observe o seu rosto e relaxe principalmente a testa e a parte interna da boca. A gente costuma tensionar essas regiões sem perceber.
Então, se você estiver sentindo que a testa e os olhos estão tensionados, abra os olhos e feche-os suavemente, como se você estivesse adormecendo. E por alguns instantes, observe a sua respiração, sem tentar controlá-la, apenas observe a velocidade da respiração nesse momento. E lembra da conexão que existe entre a respiração e os pensamentos. Quando a respiração está agitada, a mente fica mais agitada, é mais difícil se manter no momento presente. Quando a respiração está tranquila, a mente fica mais clara, mais fácil de focar em um único ponto. Mas mesmo que você perceba que a respiração nesse momento está agitada, você apenas observa que com o tempo, quando a gente permanece imóvel, observando a respiração, naturalmente ela vai se tranquilizando, os batimentos cardíacos vão se acalmando e a nossa mente vai se tornando mais tranquila. Então, observe a respiração. Perceba o movimento da respiração no seu tronco. E perceba agora a entrada e saída de ar pelas narinas. Perceba a temperatura do ar quando entra pelas narinas. O ar entra mais fresco, sai aquecido. E com o simples fato de observar a respiração vai tranquilizando a sua mente, vai tranquilizando a sua respiração. Então acompanhe por alguns instantes. Permita com que a respiração seja o seu guia nesse momento, que vai levando você para dentro de você. Observe a entrada e saída de ar. Uma respiração que vai se tranquilizando. Perceba como observar a respiração te conecta com você mesmo, com o momento presente. E por alguns instantes você vai deixando de olhar para fora, para o externo. Começa a voltar o olhar para dentro, para você mesmo. E o autoconhecimento inicia quando a gente começa a se olhar, começa a se observar. Com o tempo, você vai sentindo uma sensação de bem-estar, de tranquilidade. Essa pausa e esse encontro seu com você mesmo. E faça agora 3 respirações bem lentas e profundas, utilizando a capacidade máxima dos pulmões. Inspire profundamente e solte o ar totalmente. Mais 2 vezes no seu ritmo. Inala profundo. Exala profundamente. E uma última vez. E exala. E no seu tempo, lentamente, pode abrindo os olhos. A gente fez uma prática bem curta, bem simples aí para a gente iniciar. Essa prática chama Prana-Vikshana, é a atenção na respiração. E é uma prática básica, inicial, para a gente conseguir voltar a atenção para dentro. A gente fala que a gente desliga as lanterninhas que estão ali voltadas para fora e liga as internas para a gente começar a se observar. Então, a partir dessa respiração, dessa observação,
a gente vai passar, então, a outras técnicas de concentração, treinando a nossa mente. Conseguindo manter mais tempo, né? Mas só de início, né, a gente já percebe Dá para sentir um gostinho, efeito né? ali, um gostinho ali de você ver a oportunidade, a meditação, né? A gente pode explicar dessa forma também, a oportunidade de você estar com você mesmo. Porque a todo momento a gente está precisando se relacionar com o outro, mesmo agora, que está sendo online, precisa se relacionar com o outro. Quando você se relaciona com o seu pai, você tem que se relacionar de uma forma. Quando você se relaciona com o filho, tem que ser de uma forma. Com outra pessoa, tem que ser de outra forma. E sempre existe uma leve tensão ali de você não falar alguma coisa para machucar o outro e tudo mais. Quando você está se relacionando com você mesmo, não existe essa tensão mais. Você pode relaxar mais. Você. É você com você mesmo. Então, a meditação, desde o início, ela vai te dando essa oportunidade de estar ali com você mesmo e poder aprender a lidar ali com você mesmo, e lidando melhor com você, você aprende a lidar melhor com os outros também. Então, de início, né, isso é uma prática muito básica, a gente passou, mas tem muito mais aí para ser desenvolvido, só que desde o início, como a gente falou, só de ter um gostinho aí já dá um resultado. Só que para se aprofundar mais, com certeza tem que ter muito mais aulas aí, muita coisa mais para falar, né? Bom, mas acho que é isso, né? Se alguém tiver alguma dúvida e alguma coisa, fique à vontade. Nossa. Vocês também quiserem falar alguma coisa. Nossa, foi muito gostoso, né, fazer isso. E enquanto vocês estavam falando, né, um pouco antes, eu vi o quanto na Gestalt, né, que a gente também fala do estilo de vida, né? Ser Gestalt terapeuta também é um estilo de vida. Então, é muito interessante. E também acreditamos que o ser humano é capaz de se autorregular, né? Por ele mesmo. Que você falou, né? Não é numa sessão só que vai já ter efeitos, e sim, é um processo, né? É um processo que a gente vai caminhando juntos, né? Quando a pessoa ainda não tem o autossuporte, né, não consegue isso por ela mesma, a gente funciona como um heterossuporte ali, dando todo esse apoio para esse caminhar, que é uma construção, né, num processo. Então, e essa prática aí que vocês deram, só uma gotinha, né, homeopática aí para a gente, realmente esse gostinho de quero mais, né, e a possibilidade realmente da gente se conectar, né, com o nosso íntimo mesmo, né, sem as preocupações, né. Enquanto você estava falando, eu lembrei da música da Leila Pinheiro, não sei se vocês conhecem, que tem um trechinho que fala assim: a mente quieta, a postura ereta e o coração tranquilo. Cabeça ereta e o coração tranquilo. Frase, sim, a gente sabe. A música eu não sei qual é, mas a frase ela canta maravilhosamente, assim, eu adoro escutá-la. E vocês estão falando, veio assim, né, a música, ela cantando, e como é importante essa mente quieta, né? E que às vezes as pessoas ficam tão incomodadas, né? De falar, nossa, eu não estou pensando nada, que tédio, e como é importante ter essa mente quieta, né? Esse estar consigo mesmo. Foi muito bom mesmo. Muito bom, verdade. Essa música me lembrou a época do cursinho. Que tinha, antes do vestibular, os professores cantavam essa música para a gente. E, assim, e a gente fazia os exercícios mesmo, assim, né? Para diminuir a ansiedade mesmo, para encarar, né? Porque a gente sabe que né, tem bastante adolescente aqui, estou vendo aqui a Laura, vários, a Luísa, vários adolescentes que estão passando por esse processo, né? E o quanto, né, assim, vem as emoções mesmo, né, a ansiedade, o medo de não conseguir, né, então, com certeza, né, o que vocês passaram, o que vocês falaram, ajudou bastante. Sim, para os adolescentes até, na faculdade eu fiz um trabalho sobre yoga, né, e eu fiz trabalho com adolescentes, né, e eu dei um questionário lá no final, que eu fiquei dando aula no colegial e tudo mais, e o pessoal teve um feedback muito legal disso daí, que eles falaram que além de ter uma facilidade maior, mesmo no momento do vestibular, tudo, mesmo no desempenho da escola mesmo, conseguiram ter um desempenho melhor nas outras matérias, que eu dava lá, consegui no momento da educação física, né? Eu dava yoga lá pro pessoal.
e teve um feedback muito grande em relação ao resultado, em todo o aspecto da escola, né, nas outras matérias e tudo mais, porque você diminui a ansiedade, aprende a lidar melhor com você mesmo, e não só a meditação, né, todo o contexto do yoga, com as práticas respiratórias, posturas, tudo, que vão ajudar muito aí nessa época, né, que era um dos focos também da gente falar, aí eu acho que é bem importante aí enfatizar isso, né, para os adolescentes aí que estão numa fase bem, com a mente muito agitada, né, então é bem importante aí colocar isso daí. Já fui chamada também por escolas, assim, para dar práticas para adolescentes também. E tem sempre um feedback ótimo. Sim. Tem uma aceitabilidade muito grande, né? Tem adolescentes que se identificam muito, assim, e querem dar continuidade, né? E acho que não só a meditação, né? Tendo aí também a parte das posturas, para gastar energia, para ficar mais tranquilo, as respiratórios. Só sentar e ficar em silêncio desde o início acaba sendo um pouco frustrante, né? Então tem que ter todo esse conhecimento aí. Isso aí. É um processo mesmo, né? E a gente fala, né, dos adolescentes, né? E às vezes eles falam, nossa, por que estão falando, né? Todo mundo precisa, e realmente todo mundo precisa. Sim, com certeza. Nesse momento ainda de tantas turbulências, né? Como nós falamos no início, de medo, de insegurança, de estresse, a gente às vezes fala muito desse período da adolescência, que embora seja muito particular de cada um tem as suas singularidades, né? Também tem a parte que acontece com todos, vamos dizer assim, né? A parte mais geral, que são várias questões mesmo, né? Que eles estão passando, de várias inquietações, né? E também tem a cobrança aí de vestibular em determinado ponto, né? O que eu quero fazer, de escolhas, de assumir responsabilidades. Então, são tantas coisas, né? Que o estar adolescente nos traz, às vezes, muitas inquietações, e por isso que, às vezes, a gente foca, né? Até mais, assim, falando deles, né? E desse momento deles conseguirem essa conexão, né, com eles, né? Quem sou eu aqui, o que eu quero, não o que o meu pai quer, né? Não o que o professor acha que é melhor para mim, mas o que eu quero, né? E se não souber também nesse momento, tudo bem, né? Sim, é verdade. É verdade. É. Tem alguma pergunta aí, Rê? Aqui não, aqui só tem, as pessoas estão agradecendo por este momento, né, de reflexão, então só tem agradecimentos mesmo, não sei, aí no Face tem alguma coisa? Não, também não, agradecendo, tem aqui alguns professores nossos, queridos, a Karina, tem a Sueli, que é a professora da pós-graduação que eu fiz lá no Einstein, que deu aula para mim, uma querida, que bom que você está aqui com a gente. Nossa, tem bastante gente, Natasha, né? A Juraci falando como é bom a liberdade de respirar, né? Então, tem bastante gente aqui agradecendo mesmo. Agradece também aí o convite. Muito. Foi muito Nossa, bom. E como a respiração mexe com a gente, né? Eu fiz Pilates muito tempo e a base é a respiração, né? Então, como é físico e também é mental, né? Totalmente, né? Tudo, né? É muito importante mesmo. Quando a gente aprende a respirar. Com certeza. Com certeza. A gente desaprende, a gente nasce já sabendo e depois desaprende. Exato, exato. A gente respira profundamente, né? A gente não, a nossa respiração vai se tornando superficial. Acontece mais agitada, aqui, né? né? O bebê, se você olha ele, a respiração dele é mais abdominal, né? Exato. É verdade. Mas é isso, a gente tem que... Aí aqui, eu queria só falar uma frase da respiração, né? A Mari falou aí da Karina, que é a nossa querida madrinha aí, professora, mestre, né? Nossa inspiração. E ela tem um livro que chama A Vida Não É do Jeito que a Gente Quer, né? E um trechinho desse livro, ela fala assim, como, eu vou ler aqui, tá? Que eu deixei aqui, que eu achei uma frase muito interessante. Então, é assim, como Léo Buscaglia menciona, o amor é como a vida, enquanto respira, se ama.
E a Karina completa: sendo assim, a respiração se tornou o melhor recurso para me sentir viva. Meu lema passou a ser: continue a respirar para um dia ter esperança. Então, eu acho essa frase da Karina. Karina, um beijo, né? Acho que ela vem e arremata aí um pouco do que a gente fala, né? Da respiração aí, da esperança que a gente tanto quer também nesse momento. Sim. Legal. Boa mesmo a frase. Bom, Joia. agradece aí novamente. Agradece. Quem tiver interesse aí também, a gente vai iniciar um curso agora, dia 22 de agosto, um curso de formação de Yoga e Vedanta, que a gente ensina toda a meditação também. Treinamento. Aulas online. Quem quiser conhecer um pouquinho também mais, tem um canal no YouTube que chama Yoga Pranava, que é o nome da escola. É isso mesmo, não é o nome? No canal é Centro de Estudos de Yoga Pranava. E também a gente Sei está tudo. voltando, né? Quando acabar essa época aí da quarentena, aí, né, da pandemia, a gente vai reabrir a escola ali na Avenida Flamengo. Então, um espaço Jardim muito Panorama. gostoso, no Jardim Panorama. Então, quem quiser conhecer também, vai ser lá na Avenida Flamengo, número 28. Depois a gente passa também. Ah, bacana. Tá. E aí a gente faz, né, um postzinho falando sobre o centro, né, de vocês e também o início da aula, né, para quem tiver interesse, a gente deixa lá as informações, o contato de vocês. Te Tá bom? agradeço. Obrigado. Gratidão, viu? Muito obrigada mesmo por tudo, foi muito bom. Foi. Valeu, gente. É um Alguém momento quer... de gratidão mesmo, né? Obrigada aí pelas trocas, pelas partilhas, né? Da gente conhecer um pouquinho mais dessa prática, né? Tão importante para a nossa vida, né? Que eu acho que Tá tudo. é um complemento, né? Para o que a gente busca, né? Sempre. Esse autoconhecimento, né? Para ter um autocontrole, né? Reconhecer, sim, os nossos sentimentos, legitimar, mas o que fazer com eles, né? Então, é uma coisa que vem complementar também o que a gente acredita no processo de psicoterapia. Que legal. Que Gratidão bom. aí. Eu Gratidão. vou começar a mexer aqui para salvar a live lá no Facebook, tá? Então, vocês vão ver eu vou fechar o vídeo e para vocês não ficarem vendo eu mexendo muito. Tá bom. Joia, Despede aqui. obrigada, viu? Muito Obrigado, a gente obrigada. agradece. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, namastê.